Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo à lição 6 do Guia do Iniciante. Dessa vez vamos falar de modificadores. Vou dividir essa lição em duas partes. A primeira parte eu vou explicar para você o que são esses famosos modificadores e a segunda parte dessa lição a gente vai colocar a mão na massa e vai passar para o personagem e aplicar todo esse conhecimento que a gente adquiriu na primeira parte no personagem. E lembrando mais uma vez, se você não fez as lições anteriores, o arquivo para download está logo aqui embaixo no post. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, o link para o post está na descrição. Mas eu recomendo seriamente que você faça todas as outras lições para que você adquira mais conhecimento, né? A gente fez o personagem todo do zero, então é um conhecimento bastante útil para você que está vendo esse vídeo agora. E o que são os modificadores? Fazendo uma explicação meia boca, são ferramentas que vão nos ajudar a criar coisas no Blender. Eles basicamente nos auxiliam nas criações, nas modelagens. São ferramentas que você pode aplicar, por exemplo, numa malha, num objeto. Ele vai aplicar um certo efeito naquele objeto e a qualquer hora que você achar necessário, você pode remover esse efeito ou aplicar definitivamente no objeto. Meio vago falando assim, agora eu vou mostrar para você alguns exemplos desses modificadores trabalhando. Os modificadores ficam no painel propriedades, finalmente a gente vai utilizar o painel propriedades, né? Não confunda com a barra de propriedades, isso é outra coisa. A barra de propriedades é essa barra aqui da parte da direita e o painel propriedades é aquele que eu mostrei lá na lição sobre a interface do Blender, né? O painel propriedades ele tem vários botões, né? Várias seções. E essas seções dependem do objeto selecionado. Por exemplo, eu vou selecionar a lâmpada e veja que os botões que apareceram aqui são diferentes dos botões que aparecem quando eu seleciono um objeto do tipo Mesh, objeto do tipo Malha. E os modificadores é um exemplo de opção que não aparece num objeto do tipo Lâmpada. Ele vai aparecer nos objetos do tipo Mesh e alguns outros do tipo Curve, mas não vai funcionar em objetos do tipo lâmpada. Então aqui no painel propriedades, na seção de modificadores, que é caracterizado por essa pequena ferramenta aqui, eu tenho um grande botão aqui, um grande menu, escrito Add Modifier, ou seja, adicionar modificadores. Então quando eu abro essa opção, eu tenho 4 colunas, cada coluna é uma categoria de modificador. Então perceba que eu tenho vários aqui, eu não vou falar de todos eles, é meio impossível falar disso tudo em uma lição só. Eu vou falar dos mais importantes, né? E vou abordar cada um desses modificadores em cada um dos tutoriais, né? À medida que for necessário. Então vamos aos exemplos. Eu separei aqui alguns objetos, vamos começar por esse. Eu vou diminuir esse painel aqui, vou deixar só o painel da esquerda, né, pra gente utilizar, a gente vai utilizar só ele, não vai precisar da visão lateral nem frontal, então vamos utilizar aqui na 3D View crua mesmo. Então aqui eu tenho um objeto que eu modelei porcamente, como você pode ver. É um objeto, vamos passar para o modo de edição, que tem poucos vértices e por isso ele não tem a superfície lisa, né? Não tem a superfície suave, né? Ela é composta por vários grandes quadrados e um dos modificadores que eu quero mostrar para você agora é um modificador que vai suavizar essa superfície. Então vamos até o painel propriedades e clicar em Add Modifier. E vamos na coluna Generate, da categoria Generate, e vamos escolher a opção Subdivision Surface. Quando adiciona Subdivision Surface, percebe que ele subdividiu a superfície, né? Aqueles vértices que eu tinha no modo de edição. E onde eu tinha um grande quadrado, agora eu tenho 4. Então, o que o Subdivision Surface faz é isso, ele vai subdividir os vértices da superfície, da minha malha, gerando uma superfície mais lisa. Ele vai suavizar a superfície. Quando eu adiciono o modificador aqui no objeto, percebe que eu tenho várias opções. Eu vou mostrar para você aqui duas opções simples, que é o nível de subdivisões. Por padrão vem com 1 no View, que é na 3D View, e em Render, que é quando eu aciono renderização, que eu vou falar numa lição adiante, ele tem 2 níveis de subdivisão. Vamos colocar 2 níveis de subdivisão aqui na 3D View também, e veja que a malha se subdividiu mais um pouco, deixando a superfície mais lisa. E cada vez que eu aumento, a superfície vai ficar mais lisa, cada vez mais distante do que era antes. Deixa eu desligar aqui no ícone do olhinho. Perceba que são vários quadrados e quando eu aplico, eu tenho uma superfície mais suave e lisa. Bom, se você der zoom aqui, você ainda vai ver vários quadradinhos. Então, a primeira coisa que vem em mente é que eu preciso de mais níveis de subdivisão. Mas não funciona muito bem dessa maneira, porque veja bem, se eu tenho 2 níveis de subdivisão ou 1 nível de subdivisão, eu tenho atualmente 55 vértices na minha cena. Você pode ver aqui na barra de informação.
Se eu aumento para 2 níveis de subdivisão, eu vou para 189 vértices. E se eu aumento para 3 níveis de subdivisão, eu vou para 697. Ou seja, a quantidade de vértices na minha cena cresce de forma exponencial. E isso não é bom para a performance da cena. Se você tem muitos objetos ou é uma cena muito complexa, utilizar muitos níveis de subdivisão vai deixar a cena bastante lenta. Então a gente consegue resultados legais com apenas 2 ou 3 níveis de subdivisão. Mas como a gente consegue isso? A gente consegue com o auxílio de uma outra ferramenta chamada Shading Smooth, que fica na parte aqui da barra de ferramentas. Eu vou descer até Shading e clicar em Smooth. Ele vai suavizar a superfície. Então dessa forma eu consigo suavizar a superfície com menos níveis de subdivisão. Mesmo sendo um Subdivision Surface, ele vai suavizar a superfície um pouco. Mas eu costumo utilizar essas duas ferramentas em conjunto, né? O Shading Smooth e o Subdivision Surface para gerar uma superfície lisa. Outra coisa importante para falar do Subdivision Surface é que ele vai suavizar tudo, mas digamos que tenha partes que eu não quero que suavize. Por exemplo, as pontas do objeto que estão arredondadas e essa pequena curva aqui que eu fiz. Eu não quero suavizá-las. Para tirar a suavização dessa superfície, eu tenho duas maneiras de fazer isso. A primeira é com Edge Crease, que eu vou explicar para você agora. Eu vou passar para o modo de edição. Vou passar aqui para o modo Wireframe e selecionar esses edges aqui, que compõem essa curva. Eu vou apertar Shift E no teclado e arrastar o mouse. Perceba que a superfície agora fica mais rígida, né? E no modo de edição, ela ganha uma coloração magenta. Essa é uma das opções para deixar a superfície menos rígida, mas eu não gosto muito dela. Ela não gera resultados muito legais, então eu não costumo utilizar essa opção do Crease. Vou abrir aqui a barra de propriedades, vou subir até aqui em cima. Vou selecionar os edges que eu estava selecionando aquela hora, na hora de aplicar o Crease. Percebe que aqui eu tenho a opção Min Crease, que está setado como 1, que foi o que eu acabei de colocar com o atalho Shift E. Se eu arrastar para a esquerda, ele vai diminuir, para a direita ele aumenta. Você pode ver ali na barra de propriedades esse valor aumentando e diminuindo. Eu posso, inclusive, controlar esse crease por aqui. Então, por exemplo, se eu quero que essa ponta aqui não tenha esse aspecto arredondado, eu posso aumentar o crease dela. Ela vai ficar com a coloração de magenta, né, próximo do rosa. E no modo objeto, você pode ver que a superfície ficou pontuda, o que gera um resultado bem melhor do que aqui nessa curva, né? Vamos concordar. Outra opção que a gente tem para deixar as superfícies menos suaves com o Subdivision Surface aplicado é adicionar mais vértices. Então, por exemplo, eu vou agora trabalhar nessa pequena curvatura aqui, eu não quero que ela seja tão curvada, então eu vou adicionar vértices aqui nela. Eu vou apertar Ctrl R, posicionar o cursor 3D aqui para gerar um corte aqui, botão direito, digo esquerdo, e arrastar o mouse para mais próximo da curva e perceba que agora ela vai ficar menos curvada. Isso vai gerar um resultado bem melhor do que o Crease, né? Então a gente pode combinar as duas coisas, onde for melhor, né? A gente pode colocar o Crease, deixa eu passar para o modo de seleção de arestas. Posso colocar o Crease nas pontas e adicionar mais vértices nas curvas, né? Vou apertar Shift E, arrastar o mouse e ele gerou uma superfície que ao mesmo tempo é suave, lisa, e onde eu achar necessário, onde eu quiser, ela tem transições mais duras, né? Na ponta e nessa pequena curvatura aqui. Então esse é o Subsurf, eu mostrei para você como aumentar e diminuir os níveis de subdivisão e como controlar um pouco a suavização que ele gera na superfície. Através do Crease, com a tecla Shift E, ou a opção aqui no painel Propriedades, né, o Min Crease, ou adicionando mais vértices na curvatura. Acho que eu já falei muito do Subdivision Surface, mas ele merece, ele é um modificador que a gente vai usar com frequência. E agora a gente vai para outro modificador. Eu criei um plano aqui com vários e vários vértices nele, né? Eu criei um plano e subdividi ele algumas vezes. Falando nisso, eu acho que essa é uma oportunidade para mostrar uma outra ferramenta. Deixa eu deletar o plano, eu vou adicionar um outro plano, Plane. Vou passar para o modo de edição e vou aumentar a escala dele. E vou utilizar uma ferramenta para subdividir para ficar igual aquele plano que eu criei. Eu vou apertar W. E vou na primeira opção que aparecer nesse menu, que é o Subdivide. Então eu vou subdividir, perceba que ele já subdividiu a superfície. Fez um corte, né, um em cada dimensão. Aqui eu tenho a opção de aumentar o número de cortes, aqui na barra de ferramentas, e vou aumentar aqui para 10. Isso vai garantir que eu tenho 10 níveis de subdivisão, ou seja, uma malha bem mais densa. Então esse aqui é só um pequeno adendo, não é um modificador, é só uma ferramenta de subdivisão. Ok. A gente já criou esse plano
com subdivisão e a gente vai adicionar um modificador para fazer uma deformação dessa superfície. Então vamos de novo, com outro objeto selecionado, clicar em Add Modifier no painel de ferramentas, digo no painel propriedades, estou confundindo muita coisa agora. Clicar em Add Modifier e vamos na coluna Deform e vamos clicar em Displace. Não aconteceu nada quando a gente adiciona, porque o Displace em particular ele utiliza uma textura como deformação, né? Então eu vou clicar em New, ele vai adicionar uma textura qualquer, a gente pode nomear ela aqui como deformação ou qualquer outro nome. Eu vou clicar nesse pequeno ícone aqui do canto, que vai mostrar a textura no painel de textura, que é esse aqui do painel de propriedades. Eu posso clicar direto nele, ou aqui a gente tem um atalho, e essa é a textura deformação que eu acabei de criar lá. Eu vou mudar o type de Image Remove para Clouds. Isso vai gerar uma textura com esse padrão de preto e branco, né? Esse padrão parecendo nuvens. E perceba que agora ele vai utilizar essa textura para deformar o objeto. Então, de volta aqui para o modificador, eu posso regular a força e dentre outras opções aqui do modificador. Então esse é o Displace, a gente vai utilizar para deformar superfícies. Vamos agora para um outro modificador, vou passar para um outro objeto que eu criei. E digamos que você queira modelar um objeto que seja simétrico, né? Você queira modelar um carro, né? Eu modelei um carro bem tosco aqui, uma forma bem simples, que lembra um carro de longe, né? De longe 5 km no escuro, talvez lembre um carro. Mas digamos que você queira modelar um objeto simétrico, isso significa que os dois lados do objeto são idênticos, né? O farol de um lado é igual ao farol de um outro. E ter que modelar os dois lados, né, é um trabalho duplicado, né? Algo que você não precisa fazer. E existe um modificador que nos auxilia a isso, onde você vai criar o objeto de um lado e ele vai duplicar essa parte para o outro lado. Eu selecionei um objeto aqui, que eu modelei metade dele, e vou clicar em Add Modifier e adicionar um modificador na aba Generate. Vou descer até Mirror, que é espelho em inglês, ele vai espelhar o objeto. Então veja bem, é isso que o Mirror faz. Aqui eu tenho em Axis, eu tenho o eixo de espelhamento. Por padrão ele veio no eixo X, né, que é o eixo da linha vermelha. E eu posso escolher um outro eixo qualquer, caso eu queira espelhar em um outro eixo. Mas para nós aqui o eixo X vai garantir um espelhamento legal. Bom, agora que você já conheceu o Mirror, que é outro modificador bastante utilizado, vamos para um outro. Eu adicionei aqui um cubo simples, né, um cubo padrão, e vou adicionar um modificador nele. Eu vou clicar em Add Modifier e eu vou adicionar o Bevel na aba Generate. O Bevel ele vai criar um chanfro na superfície. Ou seja, todo objeto que a gente vê no mundo real, ele não tem as quinas totalmente rígidas, né? Elas não são realmente pontudas, assim, afiadas. Geralmente os objetos têm uma quina que tem um pouquinho de chanfro, né? Tem um pouquinho de suavização. E é isso que o Bevel faz, ele vai criar essa pequena suavização nas quinas das superfícies. Posso aqui aumentar o tamanho, aqui o número de segmentos, que é o número de cortes, né? Que vai deixar mais suave ainda, transição mais suave. Aqui eu tenho outros parâmetros que eu não vou utilizar muito. Aqui tem um Limit Method, que vai definir como ele vai aplicar o Bevel na superfície. Por padrão Venone, significa que ele vai aplicar o Bevel em todas as arestas do objeto. E aqui tem um outro que a gente vai utilizar no nosso personagem, que é a angulação, né? O Angle. Ou seja, ele vai aplicar em edges, em arestas que tenha mais de 30 graus de inclinação com a outra, né? Por padrão. Mas no nosso personagem a gente vai acabar alterando um pouco esse valor. Bom, esse é o Bevel, ele cria quinas mais suaves, que eu posso chamar assim. E agora a gente vai para um outro objeto, que é um objeto igual de quando eu mostrei para você o modificador, né? Objeto idêntico, mas eu quero mostrar para você como a gente pode utilizar dois modificadores juntos. Então veja bem, eu vou adicionar aqui um Subdivision Surface novamente no objeto. Eu vou ativar o Shade Smooth para deixar ele suave, né? E digamos que eu queira suavizar essa curva aqui. Uma das formas que eu mostrei para você é adicionando mais vértices. E tem aquela outra forma que é o Crease. Mas digamos que eu não quero utilizar o Crease porque ele não gera resultados muito atraentes nessas áreas, apenas nas pontas, né? E eu não quero adicionar um outro vértice, eu não quero deixar essa malha aqui um pouquinho mais densa no modo de edição. Então o que eu faço? Eu posso utilizar o Bevel aqui nesse objeto. Deixa eu voltar aqui para o modo objeto, clique em Add Modifier e adicionar um Bevel. Eu vou mover ele para cima do Subdivision Surface, porque a ordem deles vai influenciar. Então perceba que a curvatura aqui ficou mais rígida, né? Menos suave, graças ao Bevel. Vamos passar aqui para o modo Wireframe para a gente entender melhor. Eu vou desativar o Subdivision Surface. Então perceba que onde ele está aplicando o Bevel, no caso ele está aplicando em todas as arestas da superfície. Se eu desativar e ativar, você vê onde é que ele adiciona novos vértices. Mas eu quero que ele aplique apenas nessa área, ou seja, onde tem uma angulação maior.
Então eu posso utilizar o limit method angle que eu mostrei para você. Eu vou clicar em angle. Ele está aplicando agora em apenas vértices que têm angulação maior ou igual a 30 graus, né? Eu posso alterar esse valor, mas 30 tá ok pra gente, e a gente pode deixar como padrão. Então aqui eu posso inclusive aumentar o número de segmentos, que vai ficar mais rígido ainda. Posso diminuir e aumentar o tamanho de acordo com a minha necessidade. E quando eu adiciono a Subdivision Surface, essa superfície vai ficar do jeito que a gente deixou, adicionando mais vértices lá no primeiro exemplo que eu mostrei para você. E, inclusive, a gente pode ainda trabalhar com o Crease nas pontas, porque a gente sabe que nas pontas ele gerou um resultado legal nesse objeto. Então, Shift E e arrasta o mouse para direita ou altera o Min Crease na barra de propriedades. Vou mostrar para você mais um modificador bastante utilizado, que é o Solidify. Então, clique em Add Modifier, na coluna Generate, vou clicar em Solidify. Aqui a gente abriu várias opções, né? Não vou falar de todas elas, vou falar só do Thickness. Por exemplo, eu vou aumentar o Thickness e veja o que acontece. O objeto ganhou uma espessura, né? Ele ganhou uma grossura, falando português porcamente aqui, ele ganhou uma espessura. E é isso que o Solidify faz. E uma coisa importante a se dizer é que a ordem dos modificadores vai influenciar no resultado. Por exemplo, eu vou passar o Subdivision Surface para baixo do Solidify, e agora ele vai suavizar as bordas geradas pelo Solidify também, que vai gerar um resultado bem tosco, né? Enfim, se eu quiser criar uma superfície melhor aqui, eu posso simplesmente adicionar outro bevel com o Limit Method, Angle, que isso vai gerar um resultado legal, aumentar um pouco o tamanho dele. Enfim, basta utilizar os modificadores, um embaixo do outro, alterando a sua posição, que isso vai influenciar no resultado, e você vai atingir resultados bem interessantes. E falando em modificador, vamos falar de mais um. Sim, mais um, eu acho que é o último da minha lista aqui, que é o Array. Na coluna Generate também, eu vou adicionar um Array. E perceba que ele fez uma duplicação do objeto. Então aqui em Count eu tenho a quantidade de duplicações, né, que são 2 até agora. Eu posso ir aumentando e ele vai duplicando o objeto em um eixo, né? O eixo é definido pelo relativo offset. Então aqui eu tenho x, y e z. Então eu vou zerar aqui e colocar um no eixo y. Então perceba que ele vai duplicar agora no outro eixo. Eu posso inclusive aumentar um pouquinho para aumentar a distância. Esse aqui é o valor da distância. Eu posso colocar o negativo para ele duplicar para o outro lado, e esse array, que você vai perceber que é um modificador bastante útil também. Bom, já mostrei muitos modificadores para você, o Subdivision Surface, Bevel, Solidify, Array, enfim. Agora eu quero mostrar para você como você vai aplicar os modificadores na superfície. Como assim aplicar? Vamos aumentar aqui o tamanho do Bevel nesse objeto. Ele criou vários vértices aqui para gerar essa superfície arredondada, né? Então se a gente for para o modo de edição, você vai perceber que os vértices que o Bevel criou não existem no modo de edição, ou seja, eles são gerados realmente pelo modificador na 3D View. Então, como eu posso trabalhar nesses vértices gerados pelo modificador? Então, aqui eu tenho um grande botão chamado Apply, que se eu clicar nele, ele vai aplicar o modificador no objeto, e quando eu vou para o modo objeto agora, para o modo de edição, eu tenho todos os vértices que o modificador gerou. Então, se você quiser aplicar o que você fez com o modificador no objeto, e poder editar o que ele criou, você vai utilizar o botão Apply, mas se você fizer isso, não tem como voltar atrás nas opções do modificador. Então, tenha em mente que esse é um método, se é que eu posso chamar, destrutivo, né? Você vai aplicar e você pode editar o que ele fez, mas você não tem agora as opções que o modificador te dá para fazer as edições. Bom, acho que isso finaliza a primeira parte da lição 6, onde a gente aprendeu sobre os modificadores, né? Subdivision Surface, Displace, Mirror, Bevel, e aqui sobre Arrays e o Solidify. E a gente aprendeu também um pouco mais de como trabalhar com o Subdivision Surface, né? Como deixar as superfícies menos rígidas em certas partes, utilizando o Crease, adicionando mais vértices, né? Com Ctrl R, adicionando cortes. Ou até mesmo utilizando dos poderes de outro modificador, né? No caso a gente utilizou o Bevel. Isso conclui a primeira parte, e agora a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu aqui sobre modificadores no personagem. Esse arquivo que eu acabei de criar aqui vai estar disponível para fazer download no post. No post também vai ter mais informações e, como sempre também, qualquer dúvida que você tenha ficado sobre essa lição, basta deixar nos comentários que a gente dá um jeito de responder. Então vejo você na próxima lição. Fui!